Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver alguns outros exemplos aqui utilizando fórmulas. Então, dando continuidade aí nas fórmulas relacionadas a taxas, investimentos, descobrir aí o valor futuro, valor de parcelas, enfim. Nessa aula aqui nós vamos descobrir qual é a taxa de juros. Então eu tenho aqui dois exemplos, duas simulações, um de empréstimo e um de investimento, e nós vamos descobrir qual é a taxa de juros em ambas. Então vamos lá. Igual taxa, e aí ele pede ali o número de período. Então o número de período é a quantidade de meses, né? Então aqui, a gente clica aqui, 60 meses. Ponto e vírgula. PGTO. PGTO é o pagamento mensal. Então, vou colocar aqui, pagamento mensal, R$1.000. Ponto e vírgula, o valor presente. O valor presente aqui é os 50 mil. Ponto e vírgula, valor futuro. O valor futuro é aqui, é o 0. E vem um tipo, né? Então, o tipo, se eu não mencionar nada, colocar nada ali, ele já entende que é 0. E aí a gente descobre aqui a taxa, né? Então, neste exemplo, onde eu peguei 50 mil de empréstimo, estou pagando R$1.000 por mês durante 60 meses, a taxa de juros é de 0,62% ao mês. Agora vamos ver aqui no exemplo do investimento. Taxa. Aí ele pede ali o número de períodos, né? Então são a quantidade de parcelas, ponto e vírgula, PGTO, é o pagamento mensal. Neste caso aqui não é nada, mas vamos clicar aqui na célula, ponto e vírgula, o valor presente é os 5 mil, ponto e vírgula, o valor futuro é aqui os 10 mil, e temos ali a taxa. Então, neste exemplo é o do investimento. Então, eu investi ali inicialmente R$5.000, sem pagar nada mensalmente. Então, só coloquei o valor lá e deixei durante 60 meses para alcançar um valor de 10 mil no final desse período. Para isso, eu preciso de que taxa? Descobrimos aqui, 1,16% ao mês. Então, a função aí taxa, ela serve para você descobrir aí qual é a taxa de juros, para você verificar, por exemplo, neste caso aqui, um exemplo de investimento e de empréstimo. Agora nós vamos conhecer a função IPGTO e a PPGTO. Então, eu tenho aqui um exemplo de financiamento, onde nós vamos pegar ali um valor de R$100.000 com uma taxa de juros de 1,11%, pagando 55 parcelas, né? E aí vamos descobrir qual é o valor que eu vou ter que pagar por mês. Então, isso aqui a gente já viu, é o PGTO. Nós vamos relembrar aqui para poder utilizar a função IPGTO aqui na parte de juros. Então vamos lá, igual PGTO, aí ele pede ali a taxa é essa, 1,11, ponto e vírgula, número de períodos, é a quantidade de parcelas, clicamos aqui, valor presente é o valor aqui de financiamento, e já temos ali o valor. Então eu tenho que pagar por mês R$ 2.439,07 deste financiamento. Qual o total pago? O total pago
é o valor que eu pago por mês multiplicado pela quantidade de meses. E aí eu tenho ali o valor total. E para descobrir os juros acumulados, né? É só eu pegar esse total e somar com o valor financiado. E aí eu tenho aqui o total de juros de R$ 34.148,98. Por que que eu somei? Porque como o valor total ele está negativo e o valor financiado é positivo, então somando sobra aqui o valor dos juros. Agora vamos descobrir como utilizar a função IPGTO. Igual IPGTO, ele pede a taxa. Então a taxa é essa daqui. E aí eu preciso travar ela, porque a taxa ela é fixa. Ponto e vírgula. Aí ele pede o período. O período é os meses. Então nós temos que clicar aqui na célula onde está a parcela número 1. Como a fórmula está cobrindo aqui, então a gente vai digitar. Então ela está aqui na coluna F, na linha 4. Aí essa daí a gente não trava porque ela vai percorrer aí linha a linha. Ponto e vírgula, ele pede um NPER, número de períodos, que é o número de parcelas aqui. E aí aqui a gente trava também. Ponto e vírgula, ele pede o valor presente, que é o valor aqui financiado. E a gente trava também. Ponto e vírgula. Ele pede ali o valor futuro. O valor futuro eu vou deixar 0, então eu já vou fechar aqui o parênteses. E aí nós temos aqui o valor dos juros. Então esse valor aqui é o valor que a gente vai pagar somente de juros. Vamos clicar para arrastar. E aí nós temos aqui parcela e parcelas. Então é aquela que, conforme os meses vão passando, o valor vai diminuindo. E para mim descobrir aqui o valor que eu estou amortizando no financiamento, é só a gente pegar aqui o valor que eu estou pagando, né, da mensalidade, e subtrair pelos juros. E aí então esse valor aqui é o valor de amortização aí do financiamento. Clicamos para arrastar e temos aí os valores. Aí vocês estão perguntando, por que que ficou alguns valores negativos, outros positivos, um valor aí bem mais alto? É porque aqui no início, na primeira célula, eu preciso travar esse C8 aqui, que é o valor da mensalidade. Como ele é um valor fixo, eu preciso travar, senão não vai dar certo. Travei, agora sim. Deu certinho. Então, esse valor é o valor da amortização. Se eu somar ele com o dos juros, perceba aqui que ele dá exatamente o valor da mensalidade. Então, descendo, nós temos aqui o valor da amortização e do lado o que realmente você está pagando de juros. Tá ok? Aqui do lado nós temos a guia da função PPGTO, que é o contrário da IPGTO. A IPGTO você descobre o valor aqui dos juros, e a PPGTO a gente descobre o valor do financiamento, né? Então, a taxa, o número de períodos,
o valor presente. Então, como que funciona a PPGTO? É a mesma coisa. PPGTO, ele pede a taxa, e aí a gente trava, ponto e vírgula, o número do período, a gente trava, opa, não, peraí, cometi um erro aqui, na verdade ele pede o período, né? Então, vamos de novo aqui, ó. Ele pede primeiro a taxa, aí a gente trava, e aí ele pede o período. Período aqui é os meses. E aí esse a gente não trava. Aí ele pede o número do período, a gente trava. Ele pede o valor presente, a gente também trava. E aí nós temos aqui os valores da amortização. Então, 1.329,07, 1.329,07, 1.343,82, 1.343,82. Então, dá para tirar aí a contraprova, né? E aí, para pegar os juros aqui é a mesma coisa. A gente pega o valor aqui e subtrai com o do financiamento. E aí nós temos aqui, ó, 1.110, 1.110. Ok? E aí é aquela mesma situação. Aí a gente tem que travar aqui o C8. E aí nós temos os valores aqui dos juros. Tá ok, pessoal? Então, PPGTO, você descobre o valor que você está pagando para amortizar o financiamento. E o IPGTO, você descobre o que você está pagando de juros. Agora vamos aqui para a nossa última aula, onde nós vamos conhecer a função VF plano. A VF plano ela é muito simples. Vamos supor que você fez ali um investimento de R$10.000 e a taxa de juros ela é variável. Isso não é comum de acontecer aqui no Brasil, mas vamos só pegar como exemplo para vocês conhecerem. Então vamos supor que no primeiro ano a taxa de juros ficou ali em 80%, em 0,80%. E no ano 2, essa taxa de juros ela passou a ser de 0,90%. Então, para você descobrir como que vai ficar ali o investimento no final, é igual VF plano. E aí ele pede ali, qual é o capital? É um valor investido. E o plano, aí você seleciona todos os meses que contém as taxas de juros. Muito simples. E aí você descobre ali que no final você iniciou colocando um investimento de R$10.000 e com uma taxa variável que começou com uma porcentagem e depois passou para outra porcentagem. Neste exemplo aqui foi apenas anual, mas poderia ser uma taxa que modificaria mês a mês. No final você teve ali um lucro, né? Então de 10.000, no final você ficou com 12.252,38. Então essa função VF plano nos permite verificar uma situação dessa, onde a taxa de juros ela é variável. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.